Oi, meu chapa. E eu preciso fazer uns vídeos um pouquinho mais simples. Que eu tô quebrando minha cabeça aqui com um monte de matéria de faculdade e tal. E eu preciso de alguma coisa simples pra fazer ao invés de mais uma coisa pra eu ter dor de cabeça. Então hoje eu quero falar de um assunto que me veio à cabeça, que é interessante. Pelo menos por mim. Tem uma tendência que eu acabei vendo no começo dos anos 2000, que é: se é um time de veículos de construção, ele vai virar um devastador. Que eu já mostrei aqui no canal um exemplo disso daí, que foi o Landfill, que daí depois foi repintado como devastador. Mas ao mesmo tempo, a gente teve o Marcomaster Six Builder, que era um time de veículos de construção, que depois foi repintado para ser o devastador. E também o exemplo mais famoso que tem é o devastador de Classics, que originalmente era o time de construção de Energon. Não eram os Constructicons. Era o time de construção. Juro pra vocês, é assim que é o nome deles. Que daí esse time é formado por Sledge, Wide Load, Steamhammer, Bone Crusher e Duststorm. O time que se combina para formar o Constructicon Maximus da linha Energon. Ou se você preferir, e é o jeito que eu prefiro chamar o nome do modo combinado, Bildron, que é o nome japonês dele. E eles são da mesma linha que aquele Superion que eu mostrei uns tempos atrás, que daí eles têm algumas características parecidas com aquele cara. Como aqui os moldes repetidos, como dá pra perceber. Que esses dois são o mesmo molde e esses dois são o mesmo molde. Eu já expliquei isso tudo no vídeo do Superion, e eu não vou recapitular aqui, que eu acho que é uma informação meio inútil. Mas, igual aquele vídeo, vamos por molde. Por que você tá indo pra trás, seu filho de uma puta? Começando pelos mais simples do time inteiro, que são o Duststorm e o Wide Load. Que esses caras se transformam em um guindaste todo-terreno cybertroniano. Sim, isso daqui era pra ser cybertroniano. Que olhando ele assim de perto, até dá pra ver que ele tem um detalhamento até que bom em algumas das peças. Inclusive que as rodas, elas têm bastante detalhe esculpido. Mas que como pintura, esses dois estão completamente diferentes um do outro. Isso eu acho que foi mais por conta do jeito que eles foram lançados. Porque ao contrário do Superion e do Devastador e o Bruticus que vieram depois, os times de Energon eles vinham vendidos separadamente. Ou seja, cada um na sua própria cartela. Então eu acho que eles tinham que fazer uma coisa bem extrema assim para conseguir vender, ao invés de ter dois caras muito parecidos um com o outro. E como dá pra ver, o Wide Load ele tem algumas coisas a mais que o meu Duststorm não tem. Isso é porque, originalmente, quando eu comprei ele, o Duststorm ele vinha com a estrelinha de Energon, mas não vinha com essa garrinha. Daí a estrela de Energon, que era dele, eu acabei dando para o Bone Crusher, que ele tinha essa peça, mas não tinha estrela, que daí ele fica completo. Porque, pra falar a verdade, essa garrinha aqui, pra quando esse molde é uma perna, ela funciona muito bem. Que deixa ela tudo mais firme. Mas pra quem é um braço, não ajuda muito. Que o que acontece é que esse treco acaba encaixando aqui na frente. E daí eu costumo recolher assim. E se você tirar, e daí você desencaixar toda essa parte daqui de cima, e lá vai a luz estourando, você tem aqui um guindaste. Que daí ele pode rodar para os lados, pode estender também. E tem uma catraca verdadeira aqui bem no centro para poder ir para cima e para baixo. Claro, você pode retrair isso daqui se você quiser. Desculpa se ficar mudando assim toda hora a luz, é porque eu estou usando luz solar para conseguir gravar isso daqui. O problema principal que esses caras têm é que o modo robô aqui fica bem óbvio. Já dá para ver bem aqui as coxas do cara, um pouquinho da cintura e até a cabeça. Que daí fica um pouco escondido se você olhar de longe, mas de perto fica um pouquinho mais óbvio. E se você deixar aqui o guindaste encaixado, fica tudo bem firme. Mas depois que você desencaixa, essa parte aqui costuma mover muito fácil. Os joelhos nem tanto, eles são bem apertados. Mas aqui é que tá a maior parte do problema. E como dá pra ver, eles têm como se fosse essa estrelinha aqui em cima. Essas aqui são as chamadas estrelas de Energon. Que, no desenho, isso aqui foi feito para ser a fonte de energia deles. Que daí daria um poder a mais, ou que eles ficam mais poderosos, conseguem bater mais forte. Mas nos brinquedos eles não fizeram muita coisa com elas. Era só alguma coisa que você colocava para deixar eles mais bonitos. Que ela é removível, e lá dentro tem como se fosse essa parte meio cromada com o símbolo Decepticon ali no meio.
Aqui no Dust Storm, se a câmera focar, claro, dá pra ver um pouquinho melhor ali. E aqui também dá pra ver esse símbolo bem aqui, que também tá no Wide Load e em todos esse time. Esse símbolo aqui é o símbolo dos Combiners, da linha Energon mesmo. Que daí eles eram especiais porque eles guardavam o chamado Super Energon. Não, eu não inventei esse nome. Mas para modo veículo, eu acho que eles estão ok. Claro, tem algumas coisas aqui ruins, mas para uns caras que eles foram lançados como Scout Class na época, eu acho que eles estão até ok. Já o tamanho, de comprimento, esses caras vão ter uns 11 centímetros e meio por mais ou menos uns 5 de altura. Deixa eu usar aqui o Wide Load, aqui ele tem aqui o modo veículo mais claro, que daí eu vou trazer aqui o Astrotrain, que foi lançado 2 anos depois. Que o Astrotrain é maiorzinho, mas dá pra ver que eles são bem próximos, assim, na questão de tamanho. E uma parte que pra mim, é um pouquinho chata desses caras mesmo, é a transformação. Deixa eu pegar aqui o Dust Storm pra mostrar isso aqui. Que daí você começa já separando aqui o guindaste, e esse descanso aqui vai vir para baixo. Daí toda essa parte aqui vai acabar girando para cima, e tudo isso daqui vai vir para baixo, para daí você ter a cabeça dele bem ali. Daí cada braço vai ir para o lado e você acerta o cotovelo, assim. Daí aqui nas pernas você separa, coloca o pé para frente e o calcanhar para trás. Daí a cabeça você gira ela assim e centraliza. É uma transformação que eu acho meio chata, que eu acho ela muito simples, tem muitos poucos passos. Não por ele ser um scout ou ser pequeno, mas comparado com os outros membros desse combinante e do resto dos membros dos outros Combiners de Energon. Claro que eu não posso chamar essa transformação de ruim, porque não tem nenhuma parte aqui que é frustrante. Tudo aqui se move do jeito que era para ser, sem muita resistência, mas ainda assim não é mole as juntas. Que por mim é o básico de uma transformação, ela tem que funcionar. E depois tem que ser interessante. Então esses caras não estão tão ruins assim. Que daí depois você chega nesse modo robô que eu acho até bonito. Claro que eu prefiro aqui o Dust Storm, eu acho o azul aqui dele muito mais bonito. Mas o Wide Load também não tá ruim. Na questão da escultura, eles têm como se fosse um Lula Molusco surpreso aqui no peito. Além de um símbolo Decepticon que ele é cravado aqui. Isso aqui não é um adesivo, isso aqui é escultura e pintura mesmo. Que é uma coisa que todos desse time acabam tendo. E que boa parte dos membros de Energon tinham também. E como dá pra ver, ele tem... Todos esse time tem esse Light Piping azul, que era pra ser alguma coisa tipo... eles estavam guardando o Super Energon e daí eles chuparam um pouquinho. E é um pouquinho diferente para um Decepticon ter esses olhos aqui um pouco azuis. Mas ele ficou bem bonito aqui. Já o acessório, você pode enfiar na mão dele e fica assim. Agora... Eu não vou pegar minhas versões de Classics porque eu tô com bastante preguiça. Mas pra quem já viu os meus shorts aqui deles, eu falei sobre a qualidade do plástico deles ser bem pior. E depois que eu completei esse set aqui de Energon, eu tive uma baita de uma confirmação disso. Porque além desses caras serem bem mais apertados, eles parecem que são um pouquinho mais densos do que aquelas versões de Classics. Parece que o plástico tem um pouquinho mais de firmeza aqui. Na questão de articulação, a cabeça pode fazer um belo 360. Os braços aqui eles são assimétricos. Esse aqui é em uma ball joint, que daí pode fazer o completo 360 e para fora. Tem uma rotação aqui separada. Tem o cotovelo que vai até 180 graus aqui e mais nada. Aqui o ombro é numa junta universal, ou seja, ela rotaciona aqui e aqui. Daí tem a mesma rotação aqui e uma catraca deliciosa aqui no cotovelo. Além dele poder estender, mas aqui não é muito útil. Esses caras também têm uma rotação completa na cintura. Que o que eu gostei é que eles têm um ponto de trava aqui no meio. Que tem como se fosse um encaixe, entre aspas, aqui.
que você precisa fazer um pouquinho de força antes de poder girar. As pernas aqui no topo são em ball joints, faz o que você quiser que elas façam, menos rodar. E tem o joelho que vai até 90 graus. Que eu acho esses caras os mais dinâmicos desse time inteiro. Esse design aqui acaba deixando eles um pouquinho melhor para algumas poses mais extremas. Mas eles também são os mais finos e com a transformação mais simples. Mas não a pior. De tamanho, eles ainda estão lá pelos 11 centímetros. Que daí eu acho que é por conta das pernas aqui, os pés terem abrido e a cabeça apareceu aqui. Daí compensou. Daí para comparar tá aqui o Dirge da linha Generations. Que como dá para ver eles são um pouquinho menores. Mas agora vamos para o outro molde desse time. Que então vai acabar sendo o Bone Crusher e o Sledge. Que se transformam em pás carregadeiras. Eu não sei se isso tá 100% certo, porque eu não conheço muito de veículos de construção. Vocês podem me corrigir à vontade nos comentários. Começando aqui pelo Sledge, que é o que eu tenho mais tempo, eu acho a coloração dele muito boa. Esses dois tons de verde eu acho que combinam muito, junto aqui com o preto e o prata. Ele ainda tem aquele plástico transparente azul, que a maior parte deles tem, junto aqui com essa verruguinha aqui atrás, que vai acabar sendo acessório para o modo combinado, isso aqui sai. Mas uma coisa que eu acho legal dele é que a pintura para antes de vir aqui para esses encaixes. Que daí quando você coloca, não tem o perigo de raspar a pintura. Ele só encaixa num lugar que não tem pintura. Mas esse modo tem um pouquinho de articulação com aqui a parte da pá. Que essa parte é mais para a transformação, mas eu vou contar aqui como um movimento não intencional. E a escultura deles também é muito boa. Tipo aqui, eu ia falar pneus, mas as rodas aqui ficam muito boas com o que seria ali os pinos para elas ficarem ali. Tem a escadinha bem aqui, a cabine. E como dá pra ver, eles têm as pernas do modo robô bem aqui. E o símbolo do modo combinado aí tá aqui na pá dele, que eu achei legal. Que daí é uma coisa que se repete aqui no Bone Crusher. E uma coisa que eu tenho que dar muito destaque para o Bone Crusher em específico é esse amarelo. Que é o seguinte, amarelo é uma pintura muito difícil de fazer. Você precisa de uma camada bem fina, precisa de um plástico ainda um pouquinho claro para ficar bom. E isso aqui ficou muito bom, eu realmente amo esse amarelo dele. Junto aqui com um pouquinho desse gunmetal, tem um pouquinho de bronze aqui na calota da roda. E o plástico transparente também é o mesmo. E todas as rodas aqui estão em pinos também, então eles podem rodar bem. E de tamanho, daí eles são um pouquinho mais longos, eles têm lá pelos 14 até a verruga. Mas de altura daí tá quase o mesmo, como dá pra ver ali, mais ou menos uns 5, 5,5. De novo, aqui tá o Astrotrem, que agora é que dá pra ver a diferença de uma linha para outra. Então dá pra ver que é um pouquinho comparável. Mas só nesse modo mesmo. Porque no robô é onde as coisas começam a ficar um pouquinho diferentes. Deixa eu usar aqui o Bone Crusher. Que primeiro você tem que tirar o adendo daqui de trás. Isso vai virar uma arma depois. Que daí, aqui na frente, você tem que deixar a cabine... Não a cabine, a pá. Completamente para cima e para dentro. Assim. Que daí a roda você tem que vir para cima, assim. Que daí as rodas de trás, elas têm um encaixe bem aqui embaixo. Que daí você tem que desencaixar e girar elas para cima. Que daí tem um pino bem aqui onde elas vão se encaixar de novo. Que daí você já pode retirar essas partes aqui. E você já pode esticar as pernas inteiras bem aqui. E aqui embaixo você já consegue ver os braços. Mas uma coisa que eu acho bem legal desses caras é todo esse esquema aqui de você trazer todas as pernas aqui para baixo. Todas as pernas. O que eu tô falando? Trazer as pernas aqui para baixo, girar a cintura e encaixar bem aqui. Que daí acaba deixando o símbolo do Decepticon aqui exposto e a cabeça também. Que daí essas escadinhas vão vir para baixo, dos dois lados, para daí conseguir revelar os braços. É um esquema bem simples, mas eu amo isso. Porque deixa a transformação com aquele momento tipo, nossa, eu não imaginava que isso daí ia acontecer desse jeito.
E um negócio interessante sobre a linha Energon é o estilo de transformação. Que perceba que eles não têm muitas placas, eles não têm muitos painéis. Que daí acaba tendo um estilo de transformação bem simples. Que daí é um estilo que foi usado também na linha Classics e no primeiro filme, mas que do segundo filme em diante eles tentaram fazer com alguns painéis, e depois teve uma baita de uma treta com um monte de pai falando que os brinquedos estavam muito complicados, não sei o quê. E daí do terceiro filme em diante eles começaram a tentar deixar o negócio mais simples para as crianças. E hoje em dia a gente tem como se fosse uma mistura desse estilo com o estilo do segundo filme. Alguns blocos e alguns painéis. Mas aqui em Energon a gente tem o que tem. O que a gente tem é muito bom. E esses caras eu acho que eles são os mais fofos desse time. Que eles são um bloquinho. Olha isso. Eles são bem... Parece que são meio barrigudinho, bem... Que assim, parece que se eu abraçar ou se eu apertar eles vai fazer aquele barulhinho de brinquedo de cachorro, sabe? Inclusive a cabeça, que ela é meio quadradona mesmo. Mas isso é por conta do designer desse cara, que é o Eric Zibenaler. O mesmo dos Aerobots, e eu acho que é o mesmo dos Combaticons. Mas ele tinha essa fama de fazer as cabeças meio quadradonas também. E também, uma coisa que eu tenho que comentar, que pela pesquisa que eu acabei fazendo, a arte da caixa desses caras foram feitas por um brasileiro, Marcelo Materi. Um cara que eu admiro muito e que, pra falar a verdade, me deixa muito feliz ver esse cara fazendo as artes hoje em dia, de, por exemplo, o Omega Prime, que tá lançando agora, alguns outros Haslabs e tal. Fico muito feliz de ver isso. Mas voltando para esses caras, na escultura parece que eles têm essa imitação de grade aqui no meio, que é meio estranho, já que esse veículo não tem uma grade. Mas de resto a escultura tá ok, né? Tem aqui alguns detalhes no braço. Eu até gosto como que os dedos são pintados, mas não a mão inteira, que parece que ele tá usando luvas. E ele ainda tem o light pipe, mas tem esse bilau aqui atrás, então acaba bloqueando um pouco. Mas se girar aqui a cabeça, daí dá pra você ver que ainda é a cor azul. Mas a cabeça ela tá numa rotação para os lados. Os braços estão de novo em ball joints. Mas esse molde aqui acabou sofrendo um pouco com o tempo, porque esse braço consegue ir completamente para fora, mas esse aqui não. Se eu tentar, ele vai acabar indo para baixo de volta. Isso é por conta da idade deles, que eles foram lançados em 2004. Não tem rotação e tem um cotovelo meio estranho. Que eles têm os níveis aqui, como se fosse uma catraca. Mas eles não têm uma catraca, que pra mim é bem estranho. Eles também têm uma rotação completa na cintura, com aquele mesmo esquema de trava que eu falei. As pernas são basicamente ball joints, que daí vão para frente, vão para trás, para fora. E o joelho também é uma ball joint, então você tem uma rotação e o próprio joelho também. Já na questão de pintura, aqui o Bone Crusher ele ainda tem o amarelo bem feito, e os dois têm também o mesmo símbolo Decepticon esculpido aqui no meio. E esse cara tem algumas partes aqui em roxo, que eu também amo. Já para usar o acessório deles, esse aqui é o do Bone Crusher, eu sei porque esse aqui tá duro e o do Sled acaba ficando meio mole. Isso aqui você pode acabar fazendo uma marreta, que daí vai simplesmente na mão deles e manda eles pra briga. Ou tem uma alternativa também, que tem um modo que foi feito por fãs, que é mais ou menos assim. Você coloca ele assim por baixo, e daí você tem que basicamente abraçar a mão dele com o acessório, que daí fica como se fosse um martelinho. Essas duas versões aqui eu realmente gosto desses acessórios, que são de certa forma ligados à construção, mas também podem ser uma coisa bem letal. Agora o tamanho deles, eles acabam abaixando um pouco, que daí eles ficam lá pelos 11, 11,5 de altura. Que de novo, aqui tá o Dirge, que ele ainda é um pouquinho maiorzinho, que daí esses caras acabam ficando scout mesmo. Mas agora que a gente terminou com os membros individuais, vamos falar do tronco em si, o Steamhammer, que tanto o Fábio da Dinastia quanto eu no unboxing da versão de Classics, eu acabei chamando isso daqui de uma palafita ambulante. Mas depois de um pouquinho de pesquisa eu percebi que isso daqui é baseado em uma escavadeira a vapor.
E quase toda foto que eu achei disso daí tava em preto e branco, que me dá a impressão de que é um negócio mais antigo. Que daí é legal que o líder tem um modo veículo mais antigo, que dá a ideia dele ser o mais sábio, que mais sabe do grupo inteiro. E eu gosto disso daí. Esse modo veículo eu acho ele um pouco chato, pra falar a verdade, porque ele é basicamente que um bloco com umas esteiras e uma cabine e uma pá. Mas na escultura eu não tenho o que reclamar. Ele ainda tem vários detalhes aqui esculpidos e o símbolo da facção deles. E também esse detalhezinho aqui da cabine, que tem a segmentação ali. Que pra mim dá a ideia dele ser um pouquinho mais grande que o resto, um pouquinho maior. E é claro, ele ainda tem o que seria as pernas aqui do modo robô aqui atrás, que me leva ao ponto que eu não gosto muito desse cara. Essa peça aqui é o único encaixe nesse modo veículo inteiro. Aqui e do outro lado. Nada aqui se encaixa. Essa pá bem aqui não encaixa. Essa tampinha para a cabeça, ela tá mole e ela não encaixa. A cabine, ela também não encaixa. E de vez em quando, dependendo de onde você coloca o braço ali dentro, ela vai acabar ficando meio pro lado assim. Mas, em contraste, a pá aqui tem bastante articulação. Tem bem aqui, aqui na pá também, para ele poder pegar o barro. Daí ele pode abrir bem aqui para ele poder soltar o barro. E ele tem esse negocinho bem aqui também para você... E aqui ele também consegue rodar na parte das esteiras. Agora, tamanho. Eu vou deixar essa parte aqui completamente estendida assim, porque esse cara era para ser um Combat Class, que é o equivalente a um Deluxe. Que daí, de tamanho, de privada até bunda, ele tem mais ou menos uns 16 centímetros. Trazendo aqui de novo o Astrotrem, que tem uma parte estranha sobre o lançamento desse cara e do Wide Load, que eu tenho que comentar. Que primeiro esses caras foram lançados na linha Energon. Só que, alguns anos depois, eles foram relançados na linha Universe. Não a de 2008, que daí é onde veio o molde do Sideswipe, do Pro, o Ironhide e tudo mais. A linha Universe que eu tô falando é a de 2003, que eram repentes de vários moldes antigos e várias figuras que agarraram no estoque. Esse cara e o Wide Load incluídos. Nenhum dos outros 3 moldes foram lançados. Mas agora, transformação. Vamos desfazer os únicos encaixes desse cara já, que é abrir isso daqui e... Minha nossa! Que daí toda essa parte aqui da bunda dele vai vir para baixo. E ele tem como se fossem saiotes aqui que vão vir para cá. E era suposto encaixar nesse negócio aqui. Mas essas partes aqui vieram com um problema de fabricação. Que esses encaixes aqui estariam aqui em cima. Isso dá para ver em várias fotos online, por exemplo, do Cybertron. E em boa parte das reviews também no YouTube. Que é um negócio simples daí de resolver, é só tirar 4 parafusos e trocar de lado, mas ainda assim, não era para isso acontecer em primeiro lugar. Daí essa parte aqui vai vir para baixo e um clique para cima. Daí você abre aqui os pés e gira isso daqui para frente. Mesma coisa do outro lado. Daí essa parte aqui vai vir para cá e você só acerta ali o braço. Desse lado, mesma coisa, vem para cá e acerta o braço. Daí você abre essa tampinha mole pra cacete, coloca a cabeça para fora, fecha. E o que eu faço é colocar a cabeça um pouquinho para baixo para segurar aquele negócio no lugar. E aqui a gente tem daí o Steamhammer no modo robô. E eu acho esse o melhor modo robô do set. A transformação eu acho que é a pior de todos eles, já que você tá basicamente só deixando ele fora de uma posição fetal. Não é um negócio que eu acho muito satisfatório e também eu não acho que é muito inteligente. Na teoria até seria inteligente, já que você tá basicamente descascando o cara. Mas na prática, nem tanto. Mas o resultado final eu até gosto. Dá pra ver que o símbolo Decepticon aqui do meu tá descascado pra cacete, mas eu acho que é por conta da transformação, já que
O braço aqui eu acho que acaba dando umas arranhadas ali. Mas de resto eu gosto bastante da estética dele. Esse roxo aqui que acaba revelando eu acho muito bonito mesmo. E eu acho que combina também aqui com o verde e com o preto. E ele tem alguns detalhes aqui pintados, como essas partes aqui em prata, essas aqui em vermelho, eu acho muito bonito. E ele tem esse buraco aqui no peito que eu não sei para que serve. E o lugar para pôr a estrela de Energon dele tá aqui na pá. ¿Quieres? Mas ele não vinha com uma estrela de Energon. Nem ele e nenhum dos troncos desses Combiners. Eles não vinham com uma estrela. Você tinha que basicamente roubar do outro para colocar nele. Mas além disso, dá para ver que ele é vítima de um erro de design. Que é o seguinte. Não vai dar para ver muito bem, mas a cabeça ela tá encaixada em um pino de metal ali. Mas, se você sabe alguma coisa de como a vida real funciona, as leis do espaço e as leis da física, dá pra ver que não tem espaço aqui para ela poder rodar. Que daí é um erro do design dele mesmo, não tem como você deixar isso daqui movendo, simplesmente não tem o espaço para isso acontecer. Mas de resto, a articulação dele tá boa. Aqui os braços são assimétricos também, isso daqui pode girar e pode ir até aqui em cima. Tem a rotação, o cotovelo e as mesmas coisas que o modo escavadeira. Nesse braço você tem uma rotação aqui também 360, pode ir para fora, tem uma rotação e um cotovelo duplo dessa vez, para daí também conseguir os 180. Ele tem também uma rotação na cintura, que daí tem a mesma trava que os outros. E as pernas aqui, como todos os Combiners, eles têm catracas aqui. Pode ir para frente, pode ir para trás e para fora. O meu para fora aqui é um pouquinho apertado. Tem uma rotação bem aqui na coxa e tem o joelho que vai até 90 graus. Que essas catracas aqui vão ser essenciais para o modo combinado, que a gente vai falar depois das comparações de tamanho. De altura, esse cara, ele é como se fosse o maior desse time, ele tem lá pelos seus 14, 14.25. E aqui tá ele com o Dirge. Que dá pra ver que agora ele tá um Deluxe mesmo. Dá pra ver que estão quase da mesma altura. Mas vamos trazer aqui o resto do time para eu poder falar um pouquinho mais sobre eles. Que aqui estão todos eles juntos. E com certeza são umas cores bem diferentes, digamos. Eu acho que o time de Classics fica mais unificado como um time, mas eu prefiro a qualidade do plástico desses manos aqui. E bem, vamos para o modo combinado. E para começar, a gente vai precisar deles assim. O Steamhammer, ele tem que ficar no modo robô mesmo, não tem escapatória disso. E os outros aqui no modo veículo, que assim é o jeito mais fácil de chegar no modo combinado. E eu vou seguir aqui a configuração da caixa, ou seja, o Sled e o Duststorm com os braços e o Wide Load e o Bone Crusher para pernas. Mas você pode muito bem trocar eles de lugar e tudo mais. Eles são daquele esquema Scramble City. Só o Steamhammer que ele vai ficar como tronco de qualquer jeito. Mas vamos lá. Que quase todos os troncos eles seguem essa mesma transformação. Coloca os braços aqui dentro do peito e as panturrilhas viram coxas. E com o Steamhammer não é nenhuma exceção. Primeiro que eu costumo fazer é já abrir aqui esses saiotes, que tem aqui do lado. Que daí você coloca essas partes para cima. E ele tem aqui dentro uma dupla dobradiça, que daí você desencaixa e traz para cima. Que daí vai virar as coxas do modo combinado. Que é uma coisa que vários Combiners, inclusive em Combiner Wars, acabam fazendo. E eu não sou muito de um fã disso daqui. Eu prefiro o jeito que o Silverbolt, de Combiner Wars mesmo, usou. Que daí você vira ele assim de ponta cabeça e as pernas viram um tronco e os braços viram as coxas. E aqui você vai seguindo como se você estivesse indo para o modo veículo, ou seja, você encolhe a cabeça. Só que daí você tem que desencaixar toda a esteira daqui de trás. Daí o braço com uma pá você deixa ele para dentro. Dobra o cotovelo até o máximo. E daí ele tem aqui um pino e um buraco, é só você encaixar bem ali. Daí essa cabine você deixa ela assim para cima. E ela tem essa dupla dobradiça que você vai precisar colocá-la completamente para dentro. Daí a cabine também vem para dentro assim.
Daí o braço, de novo, você dobra completamente. Tem um pino e um buraco, já sabe o que fazer. Daí toda essa parte, antes ele estava conectado nesse buraco aqui do meio. Daí você vai usar agora esse mais de fora, se a câmera focar, filha da puta. Que antes você estava usando aqui esse buraco do meio. Agora você tem que usar esse aqui de fora para conectar aqui no braço. Sim. E tem que certificar que essa parte aqui esteja também completamente para cima. Que esse buraco vai conectar nesse pino bem aqui. Que não era usado nem no modo robô, nem no veículo. Isso aqui é exclusivo para o modo combinado. Sim. Daí você deixa aqui a cabine para frente, que isso aqui vai ser a cabeça. E eu vou revelar a cabeça em si um pouquinho mais tarde. Vamos transformar os outros membros primeiro. Que vão começar fazendo esse cara aqui virar um braço. Primeiro você tem que recolher aqui a pá, desse jeito. E esse pino aqui, que é onde você vai encaixar ele, tem que deixar ele nesse ângulo. Que essa parte daí fica assim. Daí esse treco aqui você só abre desse jeito e você tem um braço. Simples assim. Mas você achou que isso é simples? Vamos agora do Dust Storm. Que é só você trazer aqui o cu combinativo para baixo. E é só isso. Daí agora para esse cara aqui ser uma perna. Você tem que deixar isso daqui completamente para cima. E isso aqui até a metade do caminho assim. Que daí você só abre aqui completamente essa peça. Que daí isso aqui vira uma perna. O wide load, que vai virar uma perna, é o que mais se transforma de todos eles, mas ele ainda não se transforma muito. Que você tem que desencaixar toda essa parte. Toda essa parte que vai vir para trás. E essa cabine aqui vai vir para frente, como se fosse os pés do modo robô. Daí essa parte vai vir esse clique aqui para dentro. E aqui você tem esse pino, que daí vai ter esse buraco. Você só encaixa. Que daí tudo isso daqui vai ficar firme. A transformação desses caras não é lá aquela coisa. Mas o resultado é o que importa. Então vamos começar. Que eles têm como se fosse dentes nessas partes. Que daí o que eu costumo fazer é encaixar eles assim meio de lado. Para depois girar para dentro. Que daí é a mesma coisa que do outro lado. E deixa eu levantar essa câmera. Que daí é a mesma coisa que com os braços. Que daí ângulo, encaixe e vai para baixo. Ângulo, encaixe e vai para baixo. Que daí a cabeça é só você abrir isso daqui assim. E aqui nós temos finalmente Constructicon Maximus, completamente combinado. E para falar a verdade, ele não tá ruim. Mas ele tá extremamente datado. Mas antes vamos falar do bom. Eu acho que aqui o tronco fica excelente como um combiner. Eu acho que a parte do peito em si meio pequena. Que os detalhes não parecem que estão do mesmo tamanho que o resto. Mas a cabeça eu realmente amo. Ela tem como se fosse essa coroa aqui em cima e uma máscara de gás ali. Que é uma coisa que eles até colocaram na animação, como se ele tivesse essa máscara de gás mesmo. E eu gosto bastante também aqui da assimetria com essa parte bem aqui. Além aqui dos membros, mesmo sendo basicamente veículos, eu ainda acho que eles funcionam. Principalmente aqui as pás. Claro que às vezes as molas podem acabar ficando meio fracas, como aqui, que você acaba ouvindo a mola. Mas até agora, mesmo assim, funciona. Já que as pernas, elas são meio estranhas na questão das cores. Mas eu acho que o Bone Crusher funciona muito bem como uma perna, principalmente aqui com os dedinhos. E o Wide Load fica meio estranho, mas na minha cabeça eu acabo encarando isso daqui como uma perna de pau. Agora, com tudo isso que eu falei em mente, aqui tá o Devastador da linha Classics. Sim, eu não tenho aqui os membros, mas espero que isso não tenha nada a ver com a comparação em si. Na aparência, assim de frente, eu prefiro o Devastador de Classics. Isolando ele de todas as versões do Devastador, eu acho esse cara bem bonito e o Devastador principal da minha coleção. Porque eu acho ele mais interessante que o Devastador original. E tudo aqui combina, eu acho muito bem.
Eu acho que aqui os membros aqui escuros como as pernas acaba parecendo que ele tá usando botas. E toda essa parte aqui de verde do tronco eu acho que fica bonita. Agora, como um todo, eu prefiro o de Energon. Sabe como eu falei que eu gosto aqui da cabeça, coroa, máscara e tal? Então aqui em Classics, ele não tem a coroa, o Light Piping tá pintado por cima, e a máscara ela tá pintado exceto na parte de dentro. Tem aquela partezinha preta ali que dá pra ver. Que daí não parece que é uma máscara de gás, e sim uma cara meio estranha, com um bigodão. Outra coisa aqui com o Bildron é o seguinte. Sabe como o braço aqui era aqui verde e que ele acaba indo aqui pra dentro? Então, na distância, o braço camufla ali. Parece que é mais um pedaço do peito. O braço do Scavenger aqui de Classics, ele é cinza. Que daí, mesmo à distância, fica mais aparente que aquilo lá é um pedaço do robô. Além de algumas coisas que pra mim são pequenas, tipo as pernas aqui do Scavenger não tendo tanta pintura quanto as do Steamhammer. E algumas escolhas estranhas de coloração, tipo aqui o Longhawk é inteiramente verde, não tem quase nada de extra. Que acaba me deixando um pouquinho mais ou menos nesse cara. Enquanto no de Energon eu acabo aceitando mais fácil, como alguém próprio. Porque cada membro é uma cor, o peito também. Daí eu aceito mais isso daqui. Além de que esse cara, como um devastador, não. Isso aqui não é o devastador. É um time que me lembra do devastador de G1, mas ele não é o devastador de G1. Que é a mesma coisa que eu sinto com o Landfill e o Six Builder. Eles me lembram do devastador, mas não são o devastador. Eu prefiro encarar esse cara aqui como um personagem próprio, e não como um maluco que eles fazem referência, mas que eles não são. Mas agora voltando para ele, vamos falar aqui de alguns modos alternativos aqui para os braços. Porque aqui, para quem tem um pouquinho mais de um olho treinado, você deve ter percebido que as juntas aqui das pernas ainda estão acessíveis. É só você tirar, recolhe, e até dá para você abrir isso daqui para formar uma garrinha. Que daí você tem um cotovelo. E para quem já percebeu também, ou que viu alguma outra revisão, ou um fórum online falando sobre isso, dá para você simplesmente desencaixar aqui as pernas do sled, para daí ele também ter como se fosse um cotovelo. Que para mim acaba deixando ele um pouquinho mais dinâmico, com os braços assim um pouquinho mais emotivos. Mas em articulação em si, eu acho que ele tá mais ou menos. A cabeça, ao contrário do Steamhammer, consegue rodar, só que você tem que trazer essa parte aqui para cima junto, por conta de acabar agarrando bem aqui. Mas ela vai um completo 360. E uma coisa que acaba me irritando um pouquinho dessa peça é que ela tem esse movimento aqui para os lados, que nunca tem um encaixe. Que daí acaba revivendo aquele meme antigo do... E como eu falei, os braços tem aquela junta estranha que daí vai aqui o 360. E por conta aqui do cu combinativo, eles podem ir para fora também. Se você trazer isso daqui para baixo, você tem ainda uma rotação bem aqui. E se você fizer aquelas modificações também, você tem um cotovelo. Desse lado aqui é a mesma coisa. Só que daí você não consegue acessar nenhuma rotação aqui. A cintura aqui do Steamhammer ainda está utilizável, mas aqui as pernas acabam ficando meio limitadas. Elas não conseguem ir para frente muito, só que é o máximo, mas para trás não está tão impedido. E para fora, se você tirar a saia e os braços aqui do caminho, você consegue usar toda a articulação dele. Além de, é claro, a rotação bem aqui e o joelho. Então ele está bem datado nessa questão de articulação. Mas esse cara é de 2004. Obviamente a tecnologia acabou melhorando em 20 anos de articulação. Mas para terminar esse vídeo, vamos de comparações de tamanho. Nesse modo, até aqui o topo da pá, ele tem uns 25 centímetros aproximadamente. Aqui tá o Dirge de novo. Dá pra ver que agora virou covardia. Mas bem, eu recomendo esse cara?
Sim, com um asterisco. Porque esse cara, como eu falei, eu acho ele um bom combiner. Assim, ele se combina muito bem, é bem divertido e tal. Mas ele não é um bom devastador. Se você pegar ele, assim, como eu peguei por curiosidade, ver como é que ele é, eu até recomendo. Mas se você quer um devastador, a gente tem uma versão nova saindo agora da Studio Series 86. E se você for na AliExpress, você consegue encontrar uma versão com Combiner Wars pirata por lá. Que daí fica mais em conta e vai ficar mais barato que esse cara. Mas bem, é isso. Esse foi o vídeo. Muito obrigado a todos vocês aí que assistiram. Um grande abraço e falou!